Capítulo 14. As campanhas secretas dos Estados Unidos e o Vaticano para resgatar os criminosos de guerra. Enquanto a cidade do Vaticano e seus muitos edifícios extraterritoriais em Roma tornaram-se refúgio semioficial de centenas de criminosos de guerra, o Departamento de Estado dos Estados Unidos tornou-se ocupado na integração de muitos deles, dentro de seus multivariados ramos da máquina subterrânea, operando fora da legalidade oficial. As operações, embora secretas, eventualmente se tornaram conhecidas. O resultado imediato foi uma crescente oposição a todos eles. Em virtude disso, milhares de criminosos de guerra fugitivos foram rapidamente desviados para os países da América do Sul, com a conivência dos serviços secretos dos Estados Unidos. Muitos foram auxiliados a entrar nos próprios Estados Unidos e lá se fixaram, sob nomes diferentes, com falsas identidades. O Departamento de Estado e os serviços secretos tentaram minimizar as descobertas que entre mentes haviam começado a vazar cada vez mais frequentemente através da mídia para um mundo chocado do pós-guerra. Para 2 milhões de veteranos de guerra e vítimas da guerra de ambos os continentes, toda política de proteção aos criminosos de guerra tornava-se ofensiva. Foi repudiada e condenada por todos, com raras exceções. Os judeus foram a vanguarda dessa condenação universal. A revelação dos campos de concentração nazistas havia chocado o mundo e, sem dúvida, o judaísmo mundial. Os judeus da Europa, muitos dos quais haviam emigrado para os Estados Unidos, por certo não iriam aceitar essa forma ambígua de apaziguamento católico americano em favor dos seus ex-atormentadores. As décadas do pesadelo fascista estavam ainda vívidas demais para serem esquecidas, perdoadas ou relegadas a uma história passada. As aterrorizadas e feridas almas dos judeus tinham sede de vingança rápida e sem misericórdia. Esta ficou encapsulada dentro do slogan atávico olho por olho. A experiência dos campos de concentração e muitos dos seus sobreviventes maximizavam o slogan para 1000 olhos de arianos, cristãos, nazistas, pelo olho de um judeu. Sua sede de vingança, longe de ficar encapsulada em mera exigência de sangue retórico da citação bíblica, tornou-se sua sólida política ameaçadora desde o princípio. Ela ajudou a delinear as políticas do pós-guerra, antes que a Segunda Guerra Mundial estivesse acabado. Isso foi feito através das atividades do lobby judaico em Washington, uma presença da qual nenhum departamento de Estado, serviço secreto, partido político ou até mesmo o presidente americano queriam ignorar para o seu próprio perigo. O emergir de Israel como o cumprimento messiânico do sonho judaico, além da tangível dimensão religiosa do judaísmo mundial, fez dos judeus americanos a mais persuasiva influência étnica da América. Isso foi assim, uma vez que o judaísmo americano como o catolicismo americano, tendo penetrado ambos nos partidos políticos, podiam afetar as políticas de qualquer administração americana. A campanha judaica, conduzida com férrea persistência, através de uma mídia nacional, da qual uma grande proporção era controlada pelos interesses judaicos, afetou a política dos Estados Unidos. As operações dirigidas para ajudar e recrutar os criminosos de guerra foram abreviadas. A discrição tornou-se a palavra-chave tanto do Departamento de Estado como do Serviço Secreto americano. Ainda mais quando os judeus resolveram caçar os criminosos de guerra, onde e quando conseguiam, muitas vezes com chocantes resultados, independentemente de ambos. No Vaticano a campanha tinha sido muito mal recebida, mais ainda porque os judeus haviam condenado abertamente o Papa, não apenas por não tê-los ajudado durante o terror hitlerista, mas também por ter sido pró-nazismo. Contudo, o Vaticano se ressentiu da campanha judaica por causa de suas implicações a longo alcance. Isto é, ela estava colocando em perigo a preparação conjunta secreta Vaticano-Estados Unidos para uma cruzada anti-Rússia, que eventualmente se identificaria com a Guerra Fria. Por causa desta interferência judaica, em seus planos, o Vaticano e o Departamento de Estado formularam então uma campanha promocional de recrutamento muitíssimo secreta,
cuja palavra de ordem tornou-se imensa prudência. A nova política permitia que seus recrutamentos operassem, como no passado, com eficiência e impunidade, apesar da vigilância judaica. A nova campanha Vaticano, Estados Unidos logo se identificou com o incentivo de uma coletiva promulgação de legislação equívoca destinada com todo tipo de informação conectada com o recrutamento recente e acelerado de proteção aos criminosos de guerra. Medidas legislativas, e por conseguinte uma lei fecharam a porta a qualquer investigador curioso ou intrometido. O resultado desse fechamento de porta com cunhos legais foi que a identificação dos criminosos de guerra já nos Estados Unidos ou quase lá chegando, tornou-se ainda mais difícil. Muito mais significativo ainda, tornou-se um guarda-chuva protetor sob o qual potenciais e verdadeiros criminosos de guerra se escondiam para não serem descobertos. A tarefa de identificá-los e prendê-los tornou-se quase impossível, protegidos como eram por especificações oficiais obscuras. Muitos destes jamais viram a luz. De fato, centenas se tornaram tão secretos, que ninguém, com exceção de certos militares ou mandarins da inteligência, poderia colocar as mãos sobre eles. A maior parte desses documentos, isto é, os que tratavam dos criminosos de guerra, foram declarados classificados, isto é, tornaram-se inacessíveis a qualquer um, exceto à inteligência dos Estados Unidos. Contudo, à medida em que se passaram anos e décadas, esses classificados se tornaram desclassificados. A desclassificação revelou aquilo de que há muito se suspeitava o tempo inteiro, isto é, que os Estados Unidos e o Vaticano tinham ajudado e de fato tinham embarcado milhares de criminosos de guerra para a Austrália, América Latina e até mesmo para os Estados Unidos e Canadá, mesmo antes do término da guerra. A desclassificação, embora útil, continuava, contudo, a ser obstruída pela rígida legislação que permitia apenas um lampejo a ser visto quando o lapso de tempo expirava. Como aconteceu durante uma conferência de notícias, em maio de 1986, por exemplo, quando documentos do Corpo da Contra-Inteligência do Exército dos Estados Unidos foram desclassificados e interpretados. The Times, Londres, 5 de dezembro de 1986. Também o UPI, Rockland, Massachusetts, 11 de maio de 1986, sobre documentos de guerra americanos desclassificados antes do Natal de 1985. O porta-voz, que estivera traçando o envolvimento do governo dos Estados Unidos em ajudar os criminosos de guerra nazistas durante 7 anos, disse que a investigação sobre os criminosos de guerra conduzida pelos Estados Unidos após a guerra tinha sido uma piada. Como a de maio de 1986, havia provavelmente 6.500 dos estimados 10.000 colaboradores nazistas que haviam sido assistidos pelas organizações criminosas pró-guerra, vivendo ainda nos Estados Unidos. Conforme The Times, de Londres. Os Estados Unidos tinham classificado os documentos até agora, a fim de proteger os governos aliados e o Vaticano de revelações embaraçosas contidas nos mesmos, ele disse. Eles mostravam que as agências de inteligência da França e Grã-Bretanha, imediatamente após a guerra, reviveram uma antiga organização nazista, chamada Intermarium, ele disse. A organização fora originalmente formada por um general czarista russo logo após a Revolução Bolchevista, para lutar contra o comunismo. As agências de espionagem da França, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, Áustria, Alemanha Ocidental e Itália, bem como altos oficiais do Vaticano, tinham se envolvido então no recrutamento dos ex-criminosos de guerra nazistas para essa organização. Eles os rearmaram e custearam, enquanto os ajudavam a emigrar, disse o Sr. Loftus. Os governos centrais destes países aparentemente não conheciam as atividades das suas agências de espionagem. O Corpo da Contra-Espionagem do Exército dos Estados Unidos decidiu se envolver e manter toda a operação em segredo. Declarações de John Loftus, UPI, 15 de maio de 1986.
A Intermarium era apenas uma das muitas organizações destinadas a ajudar os criminosos de guerra. A inteligência dos Estados Unidos tinha pelo menos uma dúzia, várias das quais ainda continuam sob nomes equívocos. O Vaticano, contudo, era um parceiro principal, visto como tinha multiplicidade dessas agências. Isso acontecia porque ele tinha a vantagem da Igreja Católica, que permitia ao Vaticano aparelhar suas organizações sob o disfarce da religião. O resultado foi que se tornou praticamente impossível traçar a identidade deles ou a natureza das operações, se tinham sido classificadas ou desclassificadas. Os esforços teriam acionado um ninho de vespas no mundo católico americano, que nem mesmo os judeus americanos acharam prudente perturbar. Essas organizações religiosas e semi-religiosas ainda estão dispensando somas em pensões para os criminosos de guerra idosos ou para suas famílias, sob o disfarce de organizações de caridade. A troca oficial de embaixadores dos Estados Unidos com o Vaticano, em 1984, tratou do problema para a satisfação de ambas as partes. Este é um dos muitos itens secretos do qual o público americano nada sabe.